Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o projeto de lei 7075 de 2017 e a relação dele com o projeto de lei 3722 de 2012. Para quem já acompanha o tema relacionado à regulamentação da circulação de armas de fogo no Brasil, já ouviu falar nesse novo projeto, o PL 7075, que antes de mais nada deve ser identificado esse objeto. É um projeto voltado também à revogação do Estatuto do Desarmamento. O objetivo do PL 7075 é revogar o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. E aí já surge, obviamente, o primeiro questionamento a respeito dessa matéria, uma vez que a revogação do Estatuto do Desarmamento é um tema que já tramita no Congresso Nacional desde 2012, ou seja, completou agora, no mês de abril de 2017, 5 anos de tramitação no Congresso, que é justamente o período desde a apresentação do PL 3722 de 2012. Então surge o questionamento sobre as razões que levaram à apresentação de um novo projeto, propondo exatamente a mesma coisa que é proposta lá no PL 3722 de 2012. E para responder essa questão é fundamental se compreender os bastidores desse texto, dessa proposta. Evidentemente, o projeto é apresentado por um deputado, ele é autoria do deputado Marcelo Aguiar, do Democratas, que foi o responsável por formalizar a apresentação do texto, mas é um texto que tem como idealizadores o doutor Adão Paiani, que é um reconhecido assessor parlamentar, atuando também no Partido Democratas, na Câmara dos Deputados, há bastante tempo, pessoa com bastante experiência no assessoramento legislativo, e também é um texto bancado pela Associação Brasileira de Atiradores Civis. E o presidente dessa associação foi quem veio a público e deixou expressa a razão de existir do PL 7075, que nada mais é do que um projeto, nas palavras do presidente da associação, voltado a acabar com o PL 3722. Evidentemente, no Congresso, a apresentação de projetos de lei é uma óbvia atividade regular, o propósito dos deputados é esse. Há diversas matérias que são reguladas de uma forma que não é aquela que se considera ideal por diversos segmentos e não existe absolutamente nada que impeça um deputado de apresentar um texto diferente de alguma coisa que já exista. A questão é apenas se identificar estrategicamente a que isso se volta. Não se pode tomar o PL 7075 como um mero inconformismo quanto ao texto do atual substitutivo do PL 3722, que reconhecidamente é um texto cheio de problemas, que desagrada diversos setores, é um substitutivo complicadíssimo, desde que foi apresentado, já teci aqui no canal diversas críticas a esse texto, mas se o propósito fosse corrigir esse texto, se deveria estar trabalhando na apresentação de emendas de plenário, inclusive, se fosse o caso, substituindo todo o texto que já foi aprovado na comissão especial e levando-o diretamente à votação pelo plenário, uma vez preservada a ideia central, que é a ideia de revogação do Estatuto do Desarmamento, e não se retroceder aí 5 anos de tramitação de um projeto para começar do zero uma nova tramitação de uma proposta que já existe e já está sendo discutida há aí 5 anos. A tramitação desse texto também tem algumas peculiaridades, justamente por se tratar de um projeto que também revoga o Estatuto do Desarmamento. Ele recebeu da mesa diretora da Câmara um despacho inicial para que fosse apensado ao PL 3722, que seria a tramitação absolutamente natural. Inclusive, depois até da aprovação do 3722 na comissão especial, outros projetos de lei já foram igualmente a ele apensados e isso deveria ser o caminho natural desse projeto. No entanto, o autor do projeto apresentou um recurso para que esse projeto fosse desapensado do 3722, momento até o qual nenhuma estranheza há de se tomar, porque é realmente um procedimento previsto, a apresentação de recurso contra o apensamento de um projeto, mas logo em seguida aí sim veio um ato verdadeiramente surpreendente, porque confronta as disposições regimentais
da Câmara dos Deputados. Esse projeto acabou sendo desapensado do 3722. Por que causa estranheza? Primeiro ponto, porque de acordo com o artigo 142 do Regimento Interno da Câmara, o recurso apresentado pelo autor do projeto contra o apensamento deveria ser submetido a plenário. Deveria ser votado o desapensamento desse projeto, né? O recurso voltado ao desapensamento deveria ser apreciado em plenário, e isso não aconteceu. O pedido contido no recurso foi apreciado diretamente pelo presidente da Câmara, que imediatamente determinou que esse projeto fosse desapensado. O recurso, por outro lado, se fundamentava na impossibilidade de apensamento desse projeto, porque o PL 3722 já teria sido votado em comissão. E é um fundamento que não procede nesse caso. O mesmo artigo 142 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, é claro, só não pode haver o apensamento em duas situações específicas. Ou quando o projeto originário já tiver entrado na ordem do dia, ou seja, já estiver pronto para votação em plenário, ou justamente quando se tratar de projeto sujeito ao regime de tramitação conclusiva, que é aquela tramitação na qual os textos não são votados em plenário. Aquilo que for decidido nas comissões ou em comissão especial já é considerado o resultado definitivo da apreciação daquela matéria na Câmara. Nenhum dos dois casos é o caso do PL 3722. O PL 3722 não foi ainda incluído na ordem do dia e é um projeto que vai sim a plenário. Ele precisa da aprovação do plenário para ser efetivamente considerado aprovado na Câmara. Então, é um desapensamento que aí carece de razões técnicas e que, claro, obviamente, sempre que isso acontece, nos remete ao entendimento de que houve, sim, uma interferência política, uma decisão eminentemente política e não técnica que levou ao desapensamento de um projeto do outro. E justamente em razão disso, é um texto que agora vai iniciar a sua tramitação normal, tramitação regular, é um projeto também submetido ao regime de tramitação ordinária, então imediatamente ele será encaminhado às comissões e aí houve já o despacho inicial determinando o encaminhamento à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e em seguida à Comissão de Constituição e Justiça. Justamente por se tratar de apenas duas comissões, dificilmente haverá aí a formação de uma comissão especial, que seria até inócuo em relação de já se ter debatido tanto essa questão como houve o debate no PL 3722. O texto do projeto é um texto que claramente buscou ser extremamente simples, buscou condensar a matéria toda em apenas 10 artigos, e isso traz, claro, uma série de problemas. Nós temos um caminho legislativo na questão das armas de fogo, que se inaugurou aí precisamente com a Lei 9437, lá em 1997, que foi sucedida pelo Estatuto do Desarmamento e que vinha aí sendo tratada de um modo reconhecidamente, exageradamente minucioso pelo substitutivo do PL 3722, que foi um texto, repito, muito complicado, que se afastou muito daquela proposta inicial lá na apresentação do projeto, mas é uma sequência legislativa. Quando se trata de um tema em sede legal, há progressivamente uma evolução nesse tratamento, uma vez que as leis que são ali instituídas sobre determinado tema acabam criando situações fáticas. São instauradas relações práticas a partir do que a lei prevê. Então, quando se vai modificar essa lei, é necessário que essas situações fáticas sejam, obviamente, preservadas, elas sejam regulamentadas. Não se pode simplesmente partir de um momento de uma regulamentação ampla que já existe e se suprimir essa regulamentação, deixando no vácuo as situações que já foram constituídas com base nessas leis. E esse é um problema claro no texto do PL 7075, há inclusive um desrespeito à forma pela qual se dispõe as matérias em sede de processo legislativo. O Brasil tem uma lei que regulamenta o processo legislativo, como devem ser compostos os projetos de lei, e esse projeto claramente se distancia disso,
E, em razão dessas questões, haverá, sem nenhuma dúvida, a apresentação de muitas emendas ou até mesmo um grande substitutivo, tal como ocorreu com o PL 3722, isso fatalmente vai ocorrer também com o PL 7075. Do ponto de vista prático, o efeito dele, embora se tenha aí essa meio que incompreensível declaração de ser esse projeto voltado a acabar com o 3722, não há realmente um risco concreto de que isso aconteça. Esse projeto, mesmo tramitando em separado, ele não tem potencial para afetar a tramitação do 3722. Talvez até acelere o processo de votação do PL 3722. Isso pode acabar acontecendo, forçando com que a matéria seja logo apreciada. Mas não existe aí nenhum mecanismo pelo qual a mera apresentação desse texto vai comprometer a tramitação do 3722, muito pelo contrário. Então, o 3722 deve prosseguir, prosseguirá naquilo que é o objetivo agora, que é a correção dos fatores mais complicados que foram trazidos aí com o substitutivo apresentado pelo relator. É preciso se podar muita coisa, é preciso se esclarecer uma série de questões e principalmente simplificar aí, sobretudo, a questão das importações de armas e uma série de regulamentações que foram muito esmiuçadas no projeto de lei, que são questões que são típicas questões para regulamento, não deveriam constar do projeto de forma alguma, e isso será feito através das emendas de plenário, é o próximo passo na votação desse projeto, e que certamente no momento que isso acontecer, nós teremos uma nova roupagem para esse texto. O PL 3722, sendo aprovado, gerará a perda de objeto, né? Na prática, haverá perda de objeto do 7075, porque se o Estatuto do Desarmamento já houver sido revogado, não haverá nenhum sentido em uma lei tramitar com esse mesmo propósito de revogar o próprio Estatuto do Desarmamento, uma lei, ao que tudo indica, pelo menos na aprovação do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, já fadada a ser efetivamente revogada. Desse modo, não há alteração na tramitação 3722, todos os esforços continuam válidos. Agora, repito, é necessário se corrigir os excessos do texto apresentado como substitutivo pelo relator e, evidentemente, como há aí agora uma nova janela, com uma fase de tramitação ainda inicial, né, ainda vai para a primeira comissão, é apenas o caso de acompanhar como será a tramitação também desse PL 7075. É apenas mais um ponto para ser colocado, mas que em nada prejudica o PL 3722, que é o primeiro projeto apresentado na Câmara propondo a revogação do Estatuto do Desarmamento. Muito obrigado por sua atenção. Se você gostou desse vídeo, não deixe de registrar aqui o seu like, dê aqui o seu positivo, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe registrado aqui nos comentários e principalmente, se você chegou agora, ainda não está inscrito no canal e gosta desses assuntos relacionados à legislação, controle de armas, desarmamento e etc., faça aqui sua inscrição, ative as notificações e fique ligado para acompanhar os vídeos que são periodicamente aqui publicados. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.